Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos para a nossa aula de espanhol, perfeito? Espero que todos estejam bem. Essa aula está se referindo ao dia 15 ao dia 17 de fevereiro, porém, eu ajuntei o conteúdo da semana anterior. Então, por isso que o conteúdo são 7 slides, perfeito? Então, a gente está aqui com 7 slides. Muito bem, vamos fazer uma revisão do conteúdo do ano passado, né? Então, é importante que esteja totalmente claro todo esse conteúdo para que você possa iniciar 2021 com tranquilidade. São conteúdos até mesmo de anos anteriores, né? Então, a gente está agora no primeiro ano, mas também esse conteúdo foi visto em anos anteriores. Mas, se de repente o aluno é novo, fiquem tranquilos que esse conteúdo será repassado, não é? Para que você possa acompanhar o novo apostilado que vocês possuem. Então, a gente vai seguir com o próximo slide, perfeito? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, de início, apresentação. Então, é algo básico, mas muitas vezes a gente acaba esquecendo como se faz uma apresentação em espanhol. Então, é importante que a gente tenha essa revisão. Então, às vezes, surge o nervosismo, às vezes você não consegue transmitir o seu nome, o seu sobrenome, de onde você é. Então, vamos para essas etapas que são muito importantes. Então, vamos lá. A primeira inicia com saudação. Então, começando com bom dia, boa tarde e boa noite. São as saudações básicas. Então, buenos dias, buenas tardes e buenas noches. Sempre intensificando que nós temos sempre o ponto de exclamação inicial e sempre o ponto de exclamação final. Sempre temos que utilizar de início, não podemos esquecer. A mesma coisa vai acontecer com o ponto de interrogação inicial também. Outra observação que devemos fazer. Retomando, não se esqueça que a letra V tem som de B. Perfeito? Então, vai ficar vamos. Um pequeno repasse. E também não podemos esquecer que a letra I, ela deve ser pronunciada com a língua no céu da boca. Dias. Perfeito? Outra observação. Letra E tem som de E. Então, buenas tardes. Tardes. Tem que ser bem pronunciada essa letra E. E para finalizar, repassando novamente, aqui nós temos buenas noches. Tem que ser bem pronunciado essa letra e temos que tomar cuidado com C e H, com som de che. Chico, chica, muchacho, muchacha, mucho e outras palavras aí. Então, temos que tomar muita atenção. Então, apresentação, buenos dias, buenas tardes e buenas noches. Essas são as saudações em espanhol, los saludos. Muito bem, letra H não tem som, não podemos esquecer, então nós temos a primeira saudação aqui que é hola. Então, hola, mi nombre es Patricia. Iniciamos desta maneira, perfeito? Oi, meu nome é Patrícia. Primeira apresentação. Próxima, já vai estender um pouquinho mais essa apresentação. Eu vou dizer de onde eu sou, onde eu moro e inclusive onde eu estudo e o período. Então, ou seja, essa apresentação se estendeu, ficou mais completa. Então, vamos lá. Eu sou de Brasil e vivo em Guarulhos. Estudio em Colégio Objetivo Cadimos de manhã, de tarde. Esse é o período do nosso estudo. Então, ou seja, você consegue fazer uma saudação, você consegue falar o seu nome e também você consegue dizer a sua localização. Isso é muito importante. Uma outra observação aqui do nome. Eu posso estar acrescentando meu sobrenome, porém, como é que eu falo sobrenome em espanhol? Apelido, com 2 L's, doble L, ou em alguns lugares, apelido. Então, olha só, toda a apresentação, desde o início até o final. Vamos lá. Buenos dias, hola, mi nombre es Patricia, yo soy de Brasil y vivo en Guarulhos. Estudio en Colegio Objetivo Cadimos de mañana. Sugestão. Aprendeu a falar essa apresentação? Grave e depois escute. Se você conseguir entender completamente a sua própria apresentação, você estará indo no bom caminho, não é verdade? Vamos seguir mais um pouco aqui. Nesse conteúdo aqui, eu consigo transmitir o que eu gosto de fazer normalmente, com quem e qual período ou por quanto tempo eu gosto de fazer isso. Então, ou seja, a mim me gusta cantar, ler, bailar, estudar e jogar. Com mis amigos, com mis parientes, com minha família.
Temos estas opções. E todos os dias ou de vez em quando. Claro, essa apresentação é uma sugestão. Você pode acrescentar ou, de repente, retirar algum item. Fica a seu critério, mas é uma apresentação básica que você pode estar utilizando futuramente, de repente para conseguir uma bolsa de estudo, de repente para se apresentar a um grupo que você de repente conheceu na internet, né? Ou de repente para um futuro emprego. Essa apresentação será básica, porém será uma porta de entrada, não é verdade? E acrescentando um pouquinho mais aqui, eu coloquei futuramente, eu pretendo ser profissão, tá certo? Na próxima tela a gente vai estar vendo profissões. São sugestões que a gente pode estar colocando aqui. Então eu vou fazer toda a apresentação que está aqui para você ver que está bem completa, onde você tenha saludos, nombre, ubicação, que é localização, gustos e também parte profissional. Está bem completo, não? Então vamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hola, mi nombre es Patricia. Yo soy de Brasil y vivo en Guarulhos. Estudio en Colegio Objetivo Cadimos de Mañana. A mí me gusta cantar, leer, bailar, estudiar y jugar con mis amigos todos los días de vez en cuando. Futuramente yo pretendo ser un professor, um abogado, um engenheiro. Vamos ver a tela de profissões, que será interessante? Vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Só um momento. Muito bem, já vai apresentar aqui a tela. Peço que vocês aguardem um momento para as imagens que vão aparecer aqui. Muito bem, profissões e ofícios. Muito bem. Então, nós temos aqui professora, uma palavra muito interessante, onde você pode recordar que não existe 2 S em espanhol, somente um S. E não existe C cedilha. Então, 2 pontos que devem ser tomados a atenção. Secretária, pintora, piloto, cuidado que a letra O deve ser bem pronunciada, abogada, cozinheira, cantante, juez, mecânico, científico, astronauta e bombeiro. Perfeito? São algumas sugestões. Claro que você, de repente, pode fazer alteração, como você quiser. Tá certo? Então, fiquem tranquilos aí. Então, vocês viram que vocês tiveram toda a apresentação e podendo incluir futuramente o que você pretende ser. Eu acho que fica uma apresentação bem completa. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, mantendo essa tela aqui com vocês, perfeito? A apresentação com referência, incluindo, na verdade, profissões e ofícios. Profissões. Vamos lá. Hola, buenos días. Mi nombre es Patricia, yo soy de Brasil, yo vivo en Guarulhos con mi familia, perfecto, y yo estudio en Colegio Objetivo Cadimos. Yo pretendo ser una profesora y tal vez, quién sabe, también hacer una universidad para que yo pueda ser una futura abogada también. Yo elegí 2 profissões para mi futuro. Muito bem, fiz algumas adaptações, acrescentei também algumas coisas, mas era para que vocês possam perceber que há a possibilidade de você improvisar, não é verdade? Com o conhecimento que você tem até agora, você pode acrescentar ou, de repente, melhorar um pouco mais esta apresentação, mas desde o início seria esta. Sugestões, você pode gravar seguindo todas as etapas. Segundo, você pode gravar também a sua imagem falando ao mesmo tempo e assim você pode ver a sua postura, não é verdade? O seu desenvolvimento na fala, você pode estar observando isso. E terceiro, se você conseguir que uma pessoa possa visualizar esse vídeo e dar uma opinião, se você está bem, se o que você falou deu para você entender, né? Você e também a pessoa que está vendo o seu vídeo. Então, são sugestões, perfeito? Agora, só para a gente poder finalizar essa tela, vou repetir com um pouquinho de rapidez, profissões e ofícios. Vamos! Professora, secretária, pintora, piloto, abogada, cozinheira, cantante, juez, mecânico, científico, astronauta e bombeiro. Posso incluir engenheiro, médico,
odontólogo e outras profissões. Perfeito? Então, tivemos a primeira etapa aqui, que foi de apresentações, presentações. Perfeito? Vamos para o próximo. Ah, esqueci. Sempre devemos finalizar a nossa conversação com a outra pessoa agradecendo. Então, na verdade, você pode estar acrescentando aqui mucho gusto em conhecer-te. O em está um pouquinho aqui mais adiante, mas mucho gusto em conhecer-te. Retomando que esse arquivo que vocês estão podendo visualizar neste exato momento, vocês conseguirão visualizar no Clipe Escola. É sempre importante visualizar as mensagens para que você fique atualizado em todas as informações, perfeito? Então, muito gosto em conhecer-te é uma maneira de eu dizer muito prazer em conhecer, perfeito? Agora sim a gente vai para mais uma etapa, vamos lá. Muito bem, o que seria essa etapa que nós temos aqui? Está carregando, perfeito. E nós temos o quê? Conjugação de verbos. Professora, novamente conjugação, a conjugação ela deve estar presente, perfeito? Então, o que acontece? Inclusive, o tempo verbal é o presente do indicativo. Retomando com os pronomes pessoais, eu, tu, você, ele, ella, ela, usted, para senhor e senhora. Retomando que tu é totalmente informal e usted é totalmente formal. Repetindo, tu, informal, usted, formal. Nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes. Nós, vós, eles, elas e vocês. Na verdade, vocês não, né? Senhores e senhoras. O vosotros que vai equivaler a vós e vocês. E ustedes equivale a senhores e senhoras. Repetindo, tu, você, vosotros, vocês, usted para senhor ou senhora, ustedes, senhores e senhoras. Decimos que tu é informal e usted é formal. Vosotros, informal e ustedes, formal. Seguimos mais um pouco com a conjugação aqui com os verbos terminados em ar, como, por exemplo, o verbo cantar, hablar, rugar. Nós temos também a conjugação com a terminação er, como para os verbos comer, beber. Temos também a conjugação para os verbos terminados em ir, partir, salir, escrever. Essas são as sugestões de verbos. Então, junto, vamos conjugar o verbo cantar, porque tem a terminação ar, e inclusive é um verbo regular. Professora, o que é um verbo regular? É aquele que a gente só altera o final, certo? O início, ele permanece com a mesma estrutura. Então, nós temos o verbo cantar, tiramos o ar, olha só, tiramos o ar e acrescentamos essa terminação. Vamos lá, então? Eu canto, tu cantas, ele, ella e usted canta, nosotros cantamos, vosotros cantais, ellos, ellas e ustedes cantam. Muito bem, retirei o ar e acrescentei esta finalização. Vamos para mais um exemplo? O verbo comer. Vamos lá? Comer, tira o er e acrescento este final. Eu como, tu comes, ele, ella e usted come, nosotros comemos, vosotros comeis e ellos, ellas e ustedes comem. Certo? Vamos para o próximo. O verbo partir. Tiro o ir e acrescento esse final. Eu parto, tu partes, ele parte. Nosotros partimos, vosotros partís e ellos, ellas e ustedes partem. Certo? Então, ou seja, a partir de agora, você consegue, e também o que você aprendeu anteriormente, conjugar qualquer verbo no presente no regular. Isso é muito importante, que todos sejam regulares, você consegue tranquilamente, e inclusive é uma revisão. Olha só, vamos lembrar aqui o verbo hablar. Tiro o ar e vai ficar simplesmente eu hablo, tu hablas e segue a sequência. Vamos para mais um aqui, que é o verbo beber? Então, vamos lá.
yo bebo, tu bebes e segue a sequência. Vamos para o verbo escrever? Yo escribo e tu escribes e segue a sequência também. Então, ou seja, qualquer verbo que você tem no presente do indicativo e desde que ele seja regular, você conseguirá conjugar tranquilamente. Vou fazer uma frase, vamos lá, com um verbo terminado em ar. Nosotros hablamos en español todos los días. Nosotros hablamos español todos los días. Vamos para mais um? Vamos aqui para o verbo comer. Vamos lá? Ellos comem hamburguesa todos los fines de semana. Ellos comem. Aqui está. Muito bem. Temos aqui um verbo vivir, que é vivir. Escrevemos vivir, porém a pronúncia é vivir. Então vamos lá. Ele vive em Guarulhos com seus padres. Ele vive em Guarulhos com seus padres. Sugestão. Essa tabela aqui, ela deve ser visualizada quantas vezes seja necessário. Então, quanto mais eu visualizo essa tabela, mais eu gravo a terminação do verbo. É essencial eu saber essa terminação. E a partir de agora é muito importante que você visualize algum verbo, né? Você tente conjugar ele no presente do indicativo. Certo? Faça essa tentativa e sempre memorizando a sequência dos pronomes. É muito importante. A utilização dos pronomes na conjugação é essencial, ajuda bastante na memorização da conjugação. Perfeito? Então, outra observação também, é muito importante que a gente sempre tem que iniciar o aprendizado do idioma em espanhol, sempre se preocupando em aprender a conjugação de verbos. E o tempo bastante importante e essencial é o presente do indicativo, certo? Muito bem, vamos para a próxima página. Muito bem, deixa eu dar só mais uma sequência aqui. Ok, pessoal, então retomando, desculpa que eu tinha pulado para outra tela, mas na verdade era o seguinte, como é que a gente vai fazer a conjugação do verbo tener? Então, olha só, yo tengo, tu tienes, ele tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis y ellos tienen. Repito, yo tengo, tú tienes, él y ella usted tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos, ellas y ustedes tienen. Então, ou seja, essa conjugação é totalmente irregular. Professora, você não colocou aqui a conjugação, você somente falou essa conjugação. Porque a ideia é o seguinte, que você busque como é que eu escrevo a conjugação desses dois verbos. Então, a ideia é essa. Então, você deve buscar, no seu apostilado também tem esse tipo de conjugação, ou simplesmente você utilizar um conjugador, né? Então, como é que eu conjugo o verbo hablar e o verbo tener no presente do indicativo? Eu já dei uma boa dica, eu falei para vocês toda a conjugação. A ideia é o seguinte, que vocês busquem qual é a conjugação, como eu escrevo essa conjugação. Você escrevendo, você acaba memorizando e tomando atenção nessa irregularidade. Entender, entende completamente, mas no momento de escrever, sempre tem a dúvida. Então, é importante que vocês consigam buscar a conjugação desses verbos e escrever por escrito no seu caderno. Então, é importante que você separe um caderno de espanhol, uma matéria, perfeito, separe e faça as anotações que são dadas nessa aula para vocês. Perfeito? Então, ou seja, no exercício anterior, é importante que você consiga preencher todos aqueles exercícios, onde tem o nome, onde tem a apresentação, o lugar, você anotar tudo direitinho. E depois, a segunda etapa, qual seria? Fazer a conjugação desses dois verbos aqui, tanto o verbo hablar como o verbo tener. É muito importante que vocês consigam fazer essa tarefa. A ideia também é a seguinte, você deve fazer esse exercício com apenas 4 frases, simplesmente isso, mas eu posso dar 2 dicas para vocês. Olhem só, tomem cuidado com o verbo comer, tomem cuidado com o verbo chegar. Com o verbo saber e com o verbo poder, vocês deverão conjugar todos em presente do indicativo. Mas tem uma armadilha aqui, como eu digo, uma trampa, né?
O verbo comer e o verbo llegar são regulares. O que são verbos regulares? Eu tiro a terminação ar, er ou ir e coloco a finalização, de acordo com a tabela anterior. Porém, o que acontece? O verbo saber e o verbo poder, eu já estou alertando vocês, são verbos irregulares no presente do indicativo. Como é que eu vou fazer então esse exercício? Você deverá buscar em conjugadores ou na sua própria apostila a conjugação desses dois verbos aqui. Mas eu posso fazer frases, tomando atenção, posso fazer frases para dar sugestões. Então vamos lá. Yo sé hablar espanhol. Ele sabe cantar muy bien. Yo puedo salir hoy más tarde. Ele puede cantar uma canção para mim. Ou seja, fiz 4 frases utilizando o verbo saber e poder e dando já um indício de que eles são irregulares. Preciso que vocês tomem atenção na seguinte observação. Professora, você falou que o verbo tener ele é irregular, mas eu tenho que tomar atenção que quando a conjugação chega em nosotros e vosotros, ele perde a irregularidade. Ele não é irregular. Então, quando o verbo no presente do indicativo, vou conjugar ele para nosotros e vosotros, não vai existir a irregularidade. Posso repetir então a conjugação do tener? Então vamos lá, olha só. Yo tengo, tu tienes, cuidado que tem a letra I, tienes, ele, ella e usted tiene, atenção, nosotros tenemos, vosotros tenéis. Viu que a letra I caiu? Não há irregularidade em nosotros e vosotros. E no ellos, ellas e ustedes seguem normal. Tienen. Então, professora, se você falou que isso acontece com o verbo tener, que é irregular, vai acontecer com outros verbos que são irregulares? Com certeza. Tá bom? Então, tomem atenção com esse tipo de observação. Repetindo, nosotros e vosotros não tem irregularidade no presente do indicativo. A ideia também é a seguinte, não precisa copiar esse exercício, apenas identifique, ok, que o exercício é referente a presente do indicativo e coloquem as devidas letras. Peço perdão pelo erro que está aqui, que deveria ser a letra C e a letra D. Peço perdão, mas no seu caderno você coloque a sequência correta. Muito bem? Podemos prosseguir mais um pouco? Vamos lá, vamos para a próxima página. Então, apresentação e revisão de presente do indicativo, que é um dos tempos verbais mais importantes em espanhol. Vamos para a próxima etapa? Vamos para o próximo? Vamos lá. Pessoal, a próxima etapa é essa. Falsos amigos ou falsos cognatos. O que acontece? São palavras que têm a escrita igual ou semelhante ao português. Repetindo, tem a escrita igual ou semelhante ao português. Porém, o significado é diferente. Então, olha só. Quando eu digo na minha primeira frase aqui, yo quiero un vaso con agua. O que será que significa vaso em espanhol? Essa é a dúvida. Próxima frase. Esta casa tiene mucho polvo. Polvo. O que será que significa em espanhol? Próxima. Un rato, por favor. A palavra rato em espanhol, que será que significa? E a última. Aquella mujer está embarazada. Está embarazada. O que será que significa a palavra embaraçada? Então, em espanhol, essas palavras chamamos de falsos amigos ou falsos cognatos. São elas que muitas vezes temos receio de falar alguma frase. Será que essa palavra realmente tem o significado que eu imagino? Então, o que acontece? O segredo é sempre procurar o significado das palavras em espanhol. O vocabulário. Vocabulário amplo te ajuda bastante. Ajuda a entender, ajuda de repente não passar em uma situação complicada ou até mesmo de situação um pouco difícil, certo?
Então, vamos lá. Eu quero um vaso com água. A palavra vaso em espanhol significa copo. Guardem bem. Vaso em espanhol, copo. Próxima. Esta casa tiene mucho polvo. Polvo em espanhol significa pó. Então, esta casa tem muito pó. Próxima. Um rato, por favor. Um rato, um momento. A palavra rato em espanhol significa um momento. La próxima. Aquella mujer está embarazada. Embarazada em espanhol é grávida. Certo? Mas aí você vai perguntar assim, professora, mas então, e a palavra, e como é que eu vou falar vaso em espanhol, polvo, rato, avergonhada, como é que eu vou falar, né? Então, o que acontece? Copo é baixo em espanhol, perfeito? Agora, a palavra copo em espanhol tem o significado, sabe como? Flocos. Então, cuidado. Baixo em espanhol significa copo. Copo em espanhol significa floco. Mas, professor, ainda você não respondeu minha pergunta. Como é que eu vou falar um vaso? Eu preciso colocar as flores no vaso. Normalmente, é um vocabulário amplo, mas normalmente chamamos vaso em espanhol de florero. Perfeito? Guardem bem. Florero. A mesma coisa aqui. Professora, como é que eu falo polvo em espanhol? Pulpo. Perfeito? Pulpo. Professora, rato é um momento. E o rato? O animal? Ratão. Perfeito? Ratão. Mouse, posso chamar aqui, olha, tá aqui, olha. Mouse eu posso chamar de ratão em espanhol? Sim, eu posso chamar sim, com certeza. E a última, embaraçada, ou seja, uma pessoa que ficou em uma situação difícil, né? Ficou vermelhinha, então ella se quedou avergonzada, que vem da palavra vergüenza. Perfeito? Então, vocabulário em espanhol, ele tem que ser cuidadosamente, vamos dizer assim, respeitado. Perfeito? Se você tem um vocabulário rico e sempre tomando atenção com os falsos amigos, você não terá nenhum problema futuramente. Certo? Então, esses aqui foram os falsos amigos ou falsos cognatos. A lista é grande? Sim, é grande, mas vamos aprendendo aos poucos. Perfeito? Aos poucos. Mas, ao mesmo tempo, acaba sendo um pouco divertido até. Muito bem. Posso prosseguir mais um pouco? Vamos lá mais um pouquinho? Vamos lá. Muito bem. O que eu estou pedindo aqui para vocês? Eu estou pedindo simplesmente para que vocês traduzam para o espanhol a palavra subrayada. Subrayada em espanhol significa sublinhada. Então, ou seja, essa palavra aqui está em português. Eu quero saber como é que é em espanhol. Vimos na página anterior. Então, vai estar muito fresco na sua cabeça. Então, vamos lá. Lupe, uma maneira carinhosa de chamar Guadalupe. Lupe quiere tomar um copo com jugo de uva. Tenho que fazer a tradução dessa palavra aqui. Então, esse exercício, a ideia é simplesmente você colocar a tradução desta palavra aqui para o espanhol. Prof, posso reescrever a frase? Sim, com certeza, não tem problema nenhum, você pode reescrevê-la, tá certo? É uma maneira de você treinar a parte escrita. Muito bem, próxima frase. Estou muito contento, minha tia está grávida. Então, como é que eu vou falar a palavra grávida em espanhol? Vimos também no slide anterior, ainda está fresquinho ainda na sua cabeça, prestem atenção, perfeito? Então, simplesmente só traduzir as palavras sublinhadas para o espanhol. Muito bem. O próximo, perfeito, passa para o espanhol as seguintes frases. Falsos amigos, ou seja, toda a frase está em português. Tem que transformá-la em espanhol. Mas, professora, tem alguma pegadinha dentro dessas frases? Com certeza. Então, ou seja, dentro desta frase aqui, vai ter um falso amigo. O que é o falso amigo? Aquela palavra que se escreve igual ou parecida em português, porém o significado é diferente. Professora, um momento, por favor, estou ocupado. Dentro dessa frase, também tem um falso amigo? Sim, também tem um falso amigo. Tenho que também tomar atenção, certo? Então, pessoal, a ideia foi a seguinte, fazer uma revisão, perfeito, do conteúdo principal, né? Então, a gente viu aqui a apresentação,
conjugação no tempo presente e falsos amigos. É onde sempre provoca a confusão, não é verdade? Ou às vezes a vergonha de repente tentar se expressar em espanhol. A ideia é a seguinte, que vocês transfiram essas atividades, esses exercícios que estão exatamente aqui, para o seu caderno. Perfeito? E que você treine aí a parte da escrita. Não economize na utilização de conjugador e não economize na utilização de dicionário. Utilize o dicionário. Quanto mais você utiliza, você muito mais vai ampliando o seu vocabulário. E a conjugação de verbo você acaba memorizando. É essencial falar um espanhol onde a sua conjugação está correta. Perfeito? Então, por favor, transfira esses exercícios para o seu caderno e responda. Com referência à postagem desses exercícios, depois eu explico para vocês em outras aulas, tá ok? Mas é importante que você já deixe ela pronta, perfeito? Que quando for fazer a postagem, você estará tranquilo com as suas atividades, perfeito? Muito bem. Professora, preciso copiar ou posso colocar sua resposta? Como você quiser. Se você quer copiar, está livre. Se você só quer somente colocar a resposta, perfeito. Desde que haja a identificação, tá bom? Então, por exemplo, tradução, frases em espanhol, ou você pode identificar exercício 1, 2, 3 e 4, como você quiser se organizar, tá certo? Outra também observação, coloque data. Coloque a data, tá certo? Da semana que nós estamos tendo aula. Então, nesse caso, o slide está sendo transmitido entre dia 15 e dia 17. Perfeito? Então, você vai identificar esta semana. Classe de la semana de 15 e 17. É muito importante que você deixe o seu caderno organizado. Fichário também. Bloco de notas também. O que você escolheu para fazer as anotações deve estar todo organizado. Perfeito? Agora, pessoal, eu preciso que vocês peguem a apostila de vocês na página 1. Vamos lá? Eu vou pegar a minha e vocês vão pegar a de vocês. Combinado? Vamos lá. Muito bem. Vamos prosseguir então? Podemos? Então, vamos lá. É o seguinte, pessoal. Nós temos aqui a página 1. Exatamente essa página aqui, pessoal. Olha só. Muito bem. Então, você já está com o seu apostilado. Deixa eu só arrumar aqui para ficar bonitinho, olha só. Então, você está com o seu apostilado, então vamos para a página 1. Perfeito? Muito bem. Pessoal, como é que funciona esse novo apostilado? Se vocês perceberem, mudou bastante, não mudou? Né? Então, era diferente, até a cor mesmo mudou, olha. Antes aqui, ó, era verde, agora passou a ser azul. Está mais fino, mas não deixa de ser um apostilado completo, né? Nós vamos ter esse conteúdo aqui, que vai ser, na verdade, um repasse de todo o conteúdo que a gente viu desde o 6º ano até agora. Então, vai ser um resumão que a gente vai ter. Postilado dividido em 1º, 2º e 3º bimestre, perfeito? Então, nós vamos para essa primeira página aqui. O formato é diferente, né? Então, a sua organização será muito importante, né? O lançamento dessas lições vão ser mais práticas e vão ser mais diretas. Muito bem. Então, como é que vai funcionar? Nós temos como título aqui, Hispanohablantes por el mundo. Perfeito? Então, tem Hispanohablantes por el mundo. Então, o que acontece? Nós temos aqui pessoas famosas, muitas vezes você a conhece ou não, perfeito? Mas que são importantes para cada um do seu país, né? Então, cada um tem a sua importância no seu país. Então, o que eu vou fazer agora com vocês? Eu simplesmente vou ler cada um deles de uma maneira calma, tranquila, sem pressa. E a ideia é o seguinte, que você aí na sua casa, você faça a repetição, tá certo? Então, por isso que eu vou ler com um pouco mais de calma, para que você, de repente, pode colocar o pause, fazer a leitura. Se possível, faça a gravação, se isso for possível, para que depois você possa escutá-la. Perfeito? Então, vamos lá. Começando do título, Hispanohablantes por el mundo. Primeiro, hola, ¿cómo te va? Me llamo Leo Messi. Soy argentino, pero vivo en Barcelona, España. Soy futbolista. ¿Vale? Segundo, me llamo Roberto Bolaños.
pero todos me conocen como el Chavo del Ocho. Soy un actor mexicano y me encantan las comedias y los programas de humor. Vale. Tercero, buenos días, me llamo Felipe Juan Pablo Alfonso, de todos los santos de Borbón y Grecia. Actualmente soy conocido por Felipe VI. Desde 2014 soy el rey de España. ¿Vale? Seguimos más un poco. Mi nombre es Shakira, tengo 38 años. Nací en Barranquilla, Colombia. Soy cantante. ¿Vale? Seguimos. Hola, ¿qué tal? Me llamo Rigoberta Menchú y soy guatemalteca. Guatemala está ubicada en Centroamérica. Soy defensora de los pueblos indígenas y lucho por nuestros derechos. En 1992 me han concedido el Premio Nobel de la Paz. Muito bem. Então, olha só, nós percebemos aqui pessoas de países diferentes. Alguns se apresentaram de maneira mais completa e outros apresentaram de uma maneira um pouco mais discreta, mais direta, mais curta, não é verdade? Mas todos conseguiram se identificar. Então, lembram do conteúdo que nós tivemos aqui na aula de hoje? Foi a apresentação. Então, tá um pouquinho diferente aqui? Está. Aquele é uma apresentação básica. Aqui é um pouco mais diferenciada, de repente, um pouco mais extensa, como o caso da Rigoberta, de Guatemala. Ela foi um pouco mais extensa, introduziu mais informações. O Messi foi um pouco mais discreto, um pouco mais direto. Shakira também. Então, a ideia é que vocês tiveram do início da aula aquela apresentação e puderam perceber aqui, cada uma dessas apresentações, maneiras diferentes. Mas o mais importante, que você tenha conseguido entender todas elas. Caso você tenha alguma dúvida em alguma palavra, qual é o segredo? Passe um marcador de texto ou simplesmente sublinhe e busque no dicionário. Você pode fazer aí na sua apostila a própria tradução. Então, vou dar um exemplo. Professora, na fala do... Vamos colocar aqui... Deixa eu colocar aqui... na fala da Shakira. Professora, eu não sei o que é cantante. Eu não conheço Shakira. Não tem problema. Sublinhe a palavra cantante e coloque logo ao lado qual é a tradução. Retomando que cantante seria cantora ou cantor, não é verdade? De repente, eu a conheço, mas outras pessoas não a conhecem. Então, depende do seu conhecimento. Perfeito? Então, a ideia foi essa. Sublinhe as palavras que você não conhece, que nunca viram e faça a tradução logo ao lado. Outra observação também. Todas estas falas aqui, praticamente os verbos que foram colocados aqui, todos praticamente estão em presente. Tem um outro verbo que está no passado, mas o peso maior aqui, como é uma apresentação, estão todos aqui utilizando o tempo presente. Então, aproveite também, sublinhe os verbos que estão no presente. Será que esse verbo que foi utilizado é regular ou irregular? Não sei, preciso buscar. Então, sublinhe todos esses verbos que são muito importantes. Perfeito? Outra observação que nós precisamos fazer também são, na verdade, foi o que foi mais utilizado, foi uma utilização de uma conexão de uma frase para outra. E para isso foi utilizada a palavra pero. Pero em espanhol, vocês já conhecem, significa mas, não é verdade? Então, nós tivemos a utilização de pero na fala de Messi. Nós tivemos também na utilização da fala, temos aqui também do El Chavo, perfeito, Roberto Bolanhos também utilizou na sua fala. Deixa eu confirmar aqui também, nós tivemos a utilização, Shakira acabou utilizando nenhuma conexão, foi bem direto, foi bem pontual, utilizou várias vezes os pontos, né? E nossa amiga também, a Rigoberta, ela acabou também não utilizando nenhuma conexão. Ou seja, o pero, ele ajuda a você pensar na sua frase seguinte e evita tantos pontos, né, numa fala. Então, é muito interessante que você possa utilizar o pero e posso ainda sugerir para vocês também o por eso.
pero, por isso, entonces, por que não utilizar nas suas frases? No momento que você estiver, de repente, realizando aí uma frase ou uma conversação em espanhol. Perfeito? Então, tivemos a apresentação aqui destas pessoas e agora eu vou indicar o que você deverá fazer aí na sua apostila. Na verdade, o que acontece? Logo abaixo aqui, olha, tá bem sutil aqui, olha só. Logo aqui abaixo você tem algumas perguntas. Então, é muito importante que você identifique no seu caderno, página 1, porque infelizmente não tem espaço para responder na apostila. Tem esse espacinho pequenininho. Se você tiver uma letra pequena e conseguir corresponder tudo aqui, perfeito. Caso contrário, coloca no seu caderno, tá bom? Então, nós temos aí algumas perguntas. Tá só indicando o número 1, mas tem várias. Então, vamos para a primeira, que seria a seguinte. Todos se apresentam da mesma forma? Pensa no que a gente comentou antes. Todos fizeram da mesma maneira? Tudo igualzinho? Pensa. Só que não se esqueça, essas respostas têm que ser em espanhol, não pode ser em português. Segunda, que diferenças puedes identificar em las presentaciones? Nossa, é o que a gente estava comentando aí. O que você pode identificar aí, não é verdade? Pensem bem. Próxima, marca as expressões utilizadas para apresentar-te. Então, ou seja, para apresentar-se, que é deles, né? Então, eles utilizaram alguma saudação antes? Será que utilizaram sim ou não? Utilizaram, de repente, alguma pergunta antes de se apresentar? Foram muito diretos? Não fizeram nenhuma apresentação, não utilizaram nenhuma saudação e nenhuma pergunta? Como eles se apresentaram? Perceberam a diferença? Então, é importante que vocês consigam identificar nessas falas aqui, que estão exatamente aqui, se eles tiveram algum diferencial. É muito importante. A gente também pode pensar também que é muito importante que no momento da sua saudação, você coloque um tom de formalidade ou informalidade. Perfeito? Como assim, professor? Vamos fazer uma formal? Por exemplo, buenos días para todos, mi nombre es Patricia, yo vivo, sigo com a minha apresentação. Agora uma outra entonação, olá para todos, eu estou aqui e eu quero apresentar-me. Já mudou a entonação. Na primeira eu fui um pouco mais formal e na segunda eu fui informal. É interessante que você saiba fazer as duas? Sim, é interessante que você saiba fazer as duas. De repente para um grupo de novos amigos e de repente para uma proposta de emprego. É interessante que você possa saber todas. Dica! Vamos para a dica, que a gente está quase finalizando a nossa aula. Perfeito? Pessoal, então a gente está fazendo, olha, até aqui, ó. Até a página 1, não é para ultrapassar esta aqui. É importante que tudo isso que foi explicado para vocês e pedido para ser realizado em casa deve estar claro, perfeito? Fora as atividades que vocês têm aqui em tela, perfeito? Então é o seguinte, é interessante que de repente você busque na internet uma apresentação de uma pessoa que você gosta, de um artista, de um cantor, de um blogueiro, por que não? Certo? De repente de um esportista. Busque na internet uma apresentação dele e tenta entender o que ele está falando. Aí, quem sabe, você consegue aprimorar até mesmo a sua apresentação. Perfeito? Então, atividades que estão aqui em slide, perfeito? Atividade simples, mas a leitura da página 1 e responder estas perguntas que estão aqui. Olha só, responder no seu caderno. É uma forma de você treinar. Então, hoje a gente viu uma parte bem completa aí. Conjugação de verbo no presente e a apresentação que foi utilizada aqui na página 1, na apostila de vocês. Certo? Pessoal, primeiramente eu quero agradecer a todos vocês por mais uma aula. Perfeito? Vamos ver se futuramente a gente abre um meio de a gente tirar dúvidas. Vamos pesquisar uma maneira, mas vamos fazer esse teste aqui, na verdade, né? Primeira aula que a gente está fazendo aqui diretamente, né, com vocês online, está sendo gravada, você vai poder visualizar quantas vezes for necessário e depois a gente pode estar averiguando como é que a gente pode estar tirando dúvidas. Combinado? Então, agradeço pela presença de todos, espero que todos sigam bem, com muita saúde, com muita alegria e que a gente se vê na próxima aula aí de apresentação.
Perfeito? Hasta luego!